O Joselito é formado em administração, ele é mestre em gestão e planejamento estratégico empresarial por Portugal, especialista em gestão e planejamento e estratégia empresarial. Ele tem MBA em perícia econômico-financeira, pós-graduação em metodologia e gestão por Anhanguera. Ele é professor universitário, ele é palestrante, ele é escritor e foi agraciado com o prêmio Belmiro Siqueira em 2008 pelo Conselho Federal de Administração. Mas ele se intitula, gente, como homem em construção, então você tem que relevar esse currículo desse tamanho. Joselito, obrigado, meu irmão. Prazer estar Eu quero iniciar falando primeiro da dica de livro, vou até pedir licença ao meu diretor, Marcos Ribeiro, para a gente apresentar o livro, porque o autor está aqui do meu lado. E aí, nada melhor do que começar com a apresentação do livro. Uma Semana Estratégica. Esse livro eu já li, o autor está aqui ao meu lado. E eu queria perguntar, você também tem outro livro, né? Investimentos Imobiliários, Sonho versus Pesadelo, né? Exatamente. E eu queria te perguntar, Joselito, com relação a esse livro, para você falar por que Uma Semana Estratégica, né? Eu li e gosto muito, indico esse livro, o Joselito vai colocar depois nos caracteres como você faz para adquirir esse livro. Esse livro é espetacular. E fala um pouquinho, para a gente iniciar a nossa conversa, um pouquinho sobre esse livro. Por que Uma Semana Estratégica? Perfeito. Então, Uma Semana Estratégica em alusão a alguns cursos que eu participei, na verdade 2 cursos especificamente. Logo lá no começo da minha trajetória eu fiz um curso, né, um seminário, por assim dizer, numa empresa britânica e durou uma semana. E nesse seminário tinha um tutor, que era o nosso amigo, o César Pimenta, e ele era como se fosse o mentor ali daquela turma. E depois, quando eu estava concluindo a minha graduação em administração de empresa, inclusive o livro, ele é fruto do TCC. E aí, você que está fazendo faculdade, quando você vai fazer o seu TCC, já pensa em transformá-lo em um livro. Isso é possível. E eu transformei, então, meu TCC em um livro. E aí, quando eu estava concluindo, eu fiz o Empretec. É um outro seminário que eu recomendo, um seminário empreendedor do Sebrae. Eu recomendo que você faça. Para mim, foi um divisor de águas. Então, ele durava uma semana também. E daí, eu intitulei Uma Semana Estratégica. Eu coloco cada dia da semana um tópico, um assunto que a gente vai falar sobre os conceitos empresarial. Mas é daí que veio o nome, Uma Semana Estratégica. Que legal. E o Joselito vai dar hoje, nos dizer aqui muitas dicas. Então, fica ligado, compartilha aí com alguém que precisa escutar sobre o que a gente vai falar de empreendedorismo, sobre sucesso. Ele que tem uma história de vida fantástica, um homem que trilhou o caminho do sucesso. Ele disse que ainda está em construção ainda o processo, mas eu acredito que ele já é um homem muito bem realizado. E, Joselito, eu queria te perguntar o seguinte, como é que iniciou a sua vida, né? Eu sei um pouco da sua história, mas eu queria que você compartilhasse com as pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo. Tem um período que eu sei que o empreendedorismo te fisgou, né? Sim. Você era um cara que não gostava muito de vendas, aí você vai contar essa história. Mas como que iniciou? Eu sei que você já foi vendedor de picolé. Explica essa história pra gente. Isso é verdade mesmo? Sim, Existiu sim. Isso, cara? Nós somos uma família, digamos assim, eu não vou dizer, o pessoal costuma dizer que é humilde. Humilde Certo. não interessa se você é rico, todo mundo tem que ser mesmo humilde, né? Legal. Mas assim, a gente não tinha recursos financeiros. Meu pai, ele é operário e nós somos em 7 irmãos. Eu tinha um sonho de ter um tênis de marca. Eu queria muito... Vocês moravam aonde? Na Bahia. Nós somos baianos, morava lá em Candeias, na cidade de Candeias, a quem quero deixar um abraço. Certamente tem alguns conterrâneos aí assistindo a gente. Com certeza. Um abraço. E lá em Candeias, eu queria esse tênis. Então... meu pai não tinha condição de comprar esse tênis, imagina, para todos os filhos, ele já mantinha ali, e ele é fonte de inspiração para mim, porque ele já estava construindo uma casa que para muitos era surreal. O pessoal tinha um ditado com ele, dizia assim, olha, o porco menor é o que quer pegar a maior uma raiz de mandioca, tinha um ditado assim, que estava fazendo uma casa muito grande. Muito grande. Então eu tinha que dar o meu jeito para comprar o tênis, e aí eu resolvi vender picolé. Eu pensei assim, eu vou vender picolé e eu vou conseguir o dinheiro para comprar o meu tênis. E aí foi que eu penso que aí começou o empreendedorismo, né?
E eu fui colocar em prática. Uma coisa é você pensar, e você precisa, você que está me ouvindo aí, você tem muitas ideias, eu quero te dizer, você precisa encurtar a distância entre o pensar e o realizar. Que tem legal, que colocar em prática. que legal. E na rua, o que você aprendeu? Porque na tua cabeça estava lá, eu preciso comprar o tênis, eu preciso daquele valor. Mas em contrapartida não é fácil. O picolé, a pessoa não vai lá comprar. Você teve alguns problemas, dificuldade. Tinha que ter uma organização financeira, porque você não podia gastar o valor do teu investimento. Conta isso aí pra gente. Eu vou te contar. Eu ia dizer que não te conto, mas vou te contar. Eu lembro que eu era pequeno, acho que eu tinha uns 12 anos, então a caixa pequena, né, cabiam, eu acredito que eram 10 picolés. Vamos supor que você chegou lá e comprou esses 10 picolés para vender. Eu não tinha habilidade, não tinha conhecimento, não sabia como fazer. E picolé é perecível. Se deixar ele derrete. Manaus, na Bahia, também é quente. Mesmo na caixa de isopor, ele começou a derreter. E eu não conseguia vender. E aí eu vi que tinha um que estava muito bom, eu chupei. Aí eu consegui vender mais um e chupava um e tal. No final do metade. dia. Eu sei que chegou um cliente e falou assim: eu quero um picolé, menino. Quando eu abri, não tinha mais chupado. Eu só vendia metade e a outra metade eu chupei. Mas eu voltei lá de novo, comprei uma nova remessa e aí eu fui observar como é que os meninos maiores estavam fazendo. E aí, nessa observação, eu comecei a também fazer igual. E aí eu consegui ter resultado. Para concluir, eu comprei o meu tênis. Comprou o tênis, realizou o sonho. Parabéns, Joselito. Que bom. Nessa época do picolé, existia uma técnica para venda ou você saía normal, precisava gritar, olha o picolé, como é que era? Tanto quanto hoje, você precisa... Olha, na verdade, você falou que eu não gostava de vendas, de fato... A maioria das pessoas tem dificuldade, mas não é que você não gosta de venda, você não gosta do não, você incomodar. Primeiro você não quer incomodar as pessoas e você tem medo do não. Existe a rejeição? Porque quando por exemplo, eu estou aqui em casa, no trabalho, chega um vendedor, a pessoa tem, por espontaneidade, ter aquela rejeição, né? Existe isso mesmo? Então, aí você tem que ter uma estratégia. Na verdade, o melhor vendedor é aquele que não vende. As pessoas precisam comprar. E aí, eu penso que o problema maior do vendedor é que ele já chega querendo vender. Não é. Você precisa primeiro atrair a atenção da pessoa. E depois, um relacionamento. A venda é emocional. Já tem por A mais B, vários especialistas dizendo que a venda é emocional. Você usa o racional depois para justificar a sua compra. Então, é preciso que você seja simpático, tem várias estratégias. E aí, eu fui copiando essas estratégias, porque no começo eu tinha dificuldade. Então, depois eu fui chamando a atenção, e aí, enfim, as pessoas começaram a adquirir. Assim como o picolé, todos os produtos, é preciso. Tem um acrônimo, eu gosto muito de acrônimo, chamado AIDA. Então, a letra A é atrair a pessoa, a sua atenção. Imagina que você quer vender alguma coisa. Se você não atrair a atenção da pessoa, ela não vai nem saber que você está vendendo. Então, você precisa atrair. Então, não tente vender de cara, você precisa atrair. Depois que você atrair, você tem que causar interesse. Ela tem que ter interesse naquele negócio que você está vendendo, aquele produto, né? Então, depois ela tem que ter o desejo, ela tem que desejar. E quando ela deseja, aí está fácil. Você não precisa vender nada, ela vai comprar de você. Atrair, interesse e desejo. Olha aí depois a ação. Depois a ação. Atitude, o fechamento. Fazer o fechamento. É isso aí. Que legal. O nosso programa está imperdível. Eu queria, inclusive, mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo. Tem a Franci Pinho, de Fortaleza. Um grande abraço, Franci. Muito obrigado pela sua audiência. Joselito também, nós estamos ali com o professor Neto, que está... ali no cantinho, fazendo ali a tradução. Poxa vida, parabéns. Esse é um programa de excelência. Olha, a gente está pensando em tudo, inclusive na acessibilidade das pessoas. Olha, parabéns mesmo. Toda essa estrutura, eu me sinto privilegiado. Por isso que eu disse que eu sou um homem privilegiado em construção. Privilegiado, inclusive, por estar aqui. A gratidão é toda nossa, meu irmão. Joselito, eu quero aproveitar ao máximo o seu tempo aqui. Porque você é um cara muito rico, cheio de ideias, tem muita coisa para nos ensinar. Eu queria lhe pedir licença para eu chamar de professor, porque quando a gente se encontra, eu posso dizer isso, José, então eu aprendo muito com você. Então, todas as vezes que nós nos encontramos, já assisti palestras suas, vou sempre no seu escritório, você me recebe muito bem, muito obrigado por isso. E sempre é um aprendizado, eu aprendo muito com você, além dos seus livros, né, que nos ensinam muito. Eu quero aproveitar ao máximo aqui. Eu sei que a sua principal característica, você é um cara muito obstinado,
você tem uma força incrível de ação, né? De se mover, de realização. Você é muito inteligente, você estuda, pesquisa, o que você não sabe você vai atrás, e isso é muito bom. E você tem uma característica que eu gosto muito de colocar, que é o semblante. O sorriso, ele abre portas. A marca da pessoa, ela é visível quando a pessoa sorri. Então, às vezes a pessoa diz, ele é legal, não sabe nem por quê. Porque ela estava sorrindo, porque ela é sempre alegre. E isso é associado, Joselito, é isso que eu quero te perguntar. A positividade. Pessoas mais positivas têm acesso a mais coisas do que as pessoas que não são tão agradáveis, assim, digamos, no rosto. Porque eu também tenho essa facilidade. A gente sorri com espontaneidade, é natural. E o que você pode dizer para quem está nos assistindo com relação ao semblante, a essa facilidade para abrir portas, né, com um sorriso? Perfeito. Então, quando eu comecei a gente vai falar mais para frente da parceria, eu coloquei 4 pilares. Primeiro, o caráter, né? E o caráter na verdade, diz que tem gente que não tem caráter, mas na verdade todo mundo tem. Alguns são maus, mas tem. Mau caráter. E aí não tem jeito, né? Paciência. O caráter são 4, 6, né? Depois, depois do caráter, a competência, nem é a competência, é o compromisso. O compromisso que a pessoa tem com aquilo que ela quer mesmo. E depois do compromisso, sim, a competência. A competência a gente compartilha, a gente vai atrás, pesquisa. E por fim, aí, chegando na sua pergunta, o carisma, tá? Aí as pessoas pensam que carisma é só um sorriso largo, mas não é. Quando você, de fato, se preocupa com o próximo, e eu sei que você é uma pessoa que tem essa preocupação em querer que a outra pessoa se dê bem, isso já faz você ficar com um semblante mais leve do que aquela pessoa que está querendo só pensando em si. Você precisa pensar no próximo. E aí é a lei da semeadura, e não falha. Você planta, você vai colher. Então, quando você dá, você recebe de volta também. E isso deixa você mais leve, quando você pensa, de fato, em ajudar. Como é o caso da Conexão Empreendedora. Eu sei da história da Conexão Empreendedora, que você me falou, parabéns mais uma vez. Obrigado, você falou, olha, gratidão. Eu não estou pensando. E, naturalmente, vai ser sucesso, já é um sucesso. Obrigado, Joselito. E aí, a questão financeira é consequência. Mas quando você começa, o caminho é esse, ficar pensando no próximo, eu quero ajudar o próximo. Se você está ajudando uma pessoa, não tem por que você ficar com cara fechada. Não tem como, você está querendo ajudar a pessoa, o seu semblante já fica leve. E aí não é assim, aquela pessoa que só anda rindo o tempo todo. Não é o sorriso largo. É a empatia, é colocar-se no lugar do outro, é querer ajudar o outro, deixa isso mais leve, aí você sorri e aí que legal, alegria. Que maravilha! Vocês têm noção de como será o nosso programa hoje, gente? Compartilha aí, manda para todo mundo, muita gente pode mudar de vida. O nosso principal intuito nesse programa, Joselito, como você bem falou, até lhe agradeço por suas palavras, é levar para as pessoas que estão em casa uma mensagem de otimismo, de positividade, para que elas possam saber do potencial adormecido que elas têm. Então, muita gente, eu converso com muitas pessoas, faço alguns trabalhos também de coach com algumas pessoas que me procuram, e eu vejo principalmente a falta de compromisso consigo mesmo, né? Então, as pessoas, às vezes, por tanto receber informações negativas, sugestões, né? Vamos colocar assim. E a pessoa acaba se paralisando, tendo um complexo de inferioridade, acreditando em crenças limitantes, e muitas vezes essas crenças são externas, né? Tem até uma historinha que eu gostaria de contar, um casal, né? É um conto, bem rapidinho. Gostaria de compartilhar com vocês também. Um casal estava em casa e a mulher olhou pela janela e viu a vizinha colocando roupas sujas no varal. E ela falou para o esposo, marido, olha aqui, vem cá. Olha a nossa vizinha, ela está colocando roupa suja no varal dela. Será que eu tenho que ir lá ensinar ela a lavar roupa? Passou um dia, passou 2, ela repetiu. Marido, olha aqui, a vizinha de novo, colocando roupa suja no varal. Será que eu tenho que ir lá ensinar a minha vizinha a lavar essa roupa? E aí, ela fez isso durante a semana inteira. Quando foi um dia, ela chegou para o marido e falou, marido, corre aqui. A vizinha lavou a roupa agora, a roupa tá limpa. Aí o marido olhou para ela sorrindo e falou assim, não, meu amor, eu apenas limpei a nossa janela. Então,
Às vezes o que eu percebo nas pessoas, que há muita crítica para os outros. As pessoas sempre olham com um olhar de crítico, olhando o defeito no outro, e às vezes a gente precisa limpar a nossa janela. Então, a mensagem que eu quero que a gente possa deixar hoje para você que está nos assistindo é essa mensagem, para que você limpe as suas janelas, para que você desbloqueie as suas crenças limitantes, para que você consiga trilhar um caminho de sucesso. Todos nós somos capazes. Nós estamos aqui diante de desculpa, mas eu vou ter que lembrar aqui para o pessoal de novo, um vendedor de picolé que se tornou um cara muito bem sucedido, um professor exemplar, um escritor, um palestrante, um empresário muito bem sucedido. Daqui a pouco a gente vai falar da empresa dele e vocês vão perceber que todas as pessoas têm a capacidade, elas podem conseguir chegar lá, né? E é muito interessante isso. Joselito, você hoje é sócio proprietário da parceria Multimóveis, né? Eu sei que antes de chegar na parceria, houve um momento de transição, onde você se encontrou com as vendas. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho, até chegar na empresa que você atua hoje, para que a gente possa falar sobre isso, né? Perfeito. Que é o que você atua hoje. Eu vou tentar resumir, que a história é longa. Então, quando eu fiz o curso de uma semana, na verdade, lá em Ribeirão Preto, eu estava desempregado. Assim como, infelizmente, nesse exato momento, existem muitas pessoas desempregadas, mas, quero já te dizer, fica firme, tá? Sempre tem uma luz no fim do túnel, né? E eu estava buscando essa luz, e aí encontrei esse curso, eu fui lá, mas aí quando eu cheguei lá, que eu percebi que era venda, eu já virei a cara. Mas eu falei, bom, vamos em frente. Fiz o curso e tal. Enfim, só que aí... Com esse curso eu comecei a ter alguns resultados e comecei a viajar, com uma coisa que eu não estava nem acreditando. Enfim, para encurtar a história, eu fui parar em Roraima, né? Boa Vista, Roraima. E eu fiquei ali por 5 anos e gerenciando uma empresa. E eu entrei lá também para ser vendedor. E a ideia era ser vendedor, mas aí eu fui galgando os degraus e cheguei a ser um administrador da empresa. E tinha um sistema, um software de gestão que a gente usava e quando eu manifestei o desejo de vir para Manaus, porque meu sonho era vir para Manaus. Desde a primeira vez que eu cheguei aqui em Manaus, eu percebi que aqui a gente teria mais oportunidades, né? E não desmerecendo Boa Vista, claro, que me acolheu. E manda um abraço aí, um abraço pessoal de Boa Vista. Quem manda um abraço, claro, com certeza. Uma cidade maravilhosa. Boa Vista era muito show. É assim, eu tenho amigos Boa Vista. Eu acordava, ia para academia lá no Sesc, lá no Boa Vista, vinha para casa, tomava café, ia para o trabalho, voltava para casa, almoçava, dormia, depois eu ia para o trabalho de novo, depois eu ia para a faculdade. Era uma maravilha, não tinha trânsito. É um sucesso, assim, nesse sentido. Mas eu queria vir para Manaus em função da proposta que tinha desse software vir. Enfim, quando eu cheguei em Manaus, eu quis testar o livro que eu ia lançar, na verdade, esse livro aqui. Para isso, eu me inscrevi num programa que tinha, né, do Aprendiz. O Aprendiz, né? E aí eu me inscrevi para testar as estratégias. Eu não tinha pretensão de chegar na final, eram 43 mil inscritos naquela ocasião. E eu tinha uma meta. Então, importante você definir uma meta, tá? Antes de sair de Roraima, eu coloquei uma meta. Falei, eu vou para Manaus e em 2010 eu vou abrir uma empresa. Então eu já saí de lá... Tinha data. A data. Então a meta é assim, você precisa definir o que você quer e uma data, porque senão fica solto. Aí eu vou abrir uma empresa. Quando? 2020, 2025, 2030? Quando você vai abrir? Eu disse que era 2010. Aí eu vim para cá. Comecei a trabalhar com essa aqui e eu fiz as estratégias. Eu estava com uma empresa, que era de software, né? E aí eu comecei a fazer o programa, testar as estratégias, porque era um programa de estratégias empresarial, o Aprendiz. E eu fui aplicando as estratégias e fui dando certo. Daqui a pouco tinha 1000. Eu falei, opa, chegou na minha meta. Bati, agora eu tô tranquilo. Só que eu continuei avançando. E daqui a pouco tinha 100 pessoas. Que interessante. E aí o pessoal da Record, que era a emissora que estava chegando, ele me convidou para ir para São Paulo para fazer um teste de VT, era o último teste. E aí a empresa que estava comigo, né, do software, falou, se você for, a gente cancela o contrato com você. Eu não entendi, porque não tinha sentido. Eu estava indo para um programa e falou, se você for, a gente cancela, é isso. E eu estava determinado, eu falei, não, eu vou.
eu fui para São Paulo, fiz o teste de VT lá com o Roberto Justo. E aí eles disseram, olha, da região norte, não é que é de Manaus, do norte, não é do Amazonas, do norte inteiro só tem você. E aí você já está dentro. Volta para Manaus, tira todas as certidões e aguarda que a gente vai te mandar o passaporte, você vai direto para o hotel e tá tudo certo. Pode voltar. Tirei todas as certidões e fiquei aguardando. Eu estou aguardando até hoje. Eles não me chamaram também, não sei porquê, Deus não sabe. Mas o problema é que eu perdi o meu contrato com a empresa de software. Ah, tu não conseguiu manter. Não, porque eles disseram que se eu fosse, eles cancelavam. E eles cancelaram. Mantiveram. Só que aí para tudo essa história para chegar na imobiliária. Aí eu falei, e agora? Eu lembrei, e agora era o último ano, já estava para abrir a empresa, eu já ia abrir minha empresa naquele ano e agora não tinha mais o produto. Já era 2010. Já era 2010. Aí eu fiquei pensando, eu vi, né, uma oportunidade no mercado imobiliário. E aí eu resolvi abrir, primeiro... Antes de abrir, eu fui tornar corretor, fiz o curso e comecei a estudar. Comecei a ver como é que funcionava e resolvi abrir a imobiliária. E alguns reclamavam, diziam, não vai dar certo. Sempre naqueles que deixa disso, né, diz que não vai dar certo, tenta puxar você para o lado. Você tem que se afastar dessas pessoas. Pessoas negativas, você vai te deixar do lado. Procure alguém, claro, você vai ouvir as opiniões, vai ouvir os conselhos. Na multidão de conselhos reside a sabedoria. Mas se aquilo é para te atrapalhar, você tem que filtrar e deixa de lado. E eu estava com o meu projeto de abrir a imobiliária, mantive. Não tinha dinheiro, nem para pagar o contador. Eu mesmo ia lá através do Sebrae, vendo como é que pesquisava. E fui dando entrada. Chegou dezembro de 2010 e ainda não consegui. E eu ficava apavorado porque eu tinha um projeto, você falou de compromisso. Eu tinha um compromisso com a minha palavra de que eu queria abrir em 2010. E aí chegou dia 20, não saiu o documento. Dia 25, Natal, não saiu. Natal, todo mundo comemorando acabou Natal. essa festa. E eu tava lá ainda persistindo. Júnior, dia 30 de dezembro. Saiu o alvará. Dia 30 de dezembro, ali foi a vitória. Ali eu falei assim, olha, não tinha mais nada, só o alvará, mas a empresa ficou pronta. Agora tinha uma empresa, tinha o CNPJ. Meta batida, amigo. A meta bateu. E aí depois a gente deu, até hoje, então isso foi 2010, tem 10 anos a empresa. Outras coisas também que diziam que ia fechar. Não, vai fechar, vai quebrar. E já tem 10 anos, a gente continua aí firme e forte, graças a Deus. Que bom, que história fantástica. O Paulo Mesquita, de João Pessoa, um abraço para todos de João Pessoa que estão nos assistindo. Ele pergunta, Joselita, onde você buscou conhecimento para se aprimorar nas vendas? Então, até hoje, eu falei que eu sou em construção, viu? Paulo Mesquita. Paulo Mesquita. Eu já disse que eu estou em construção ainda. E agora, na quarentena, para você ter ideia, eu aprendi tanto, porque a gente estava na quarentena, eu falei, eu vou buscar conhecimento, né? Fiz uma especialização, tive a oportunidade de fazer uma especialização no exterior, dentro de casa, mas no exterior, em Madrid, e eu aprendi muito com essa plataforma. A venda, eu busquei primeiro me inspirar. Quando eu fui vendedor de Barça, você vende enciclopédia, você vende livro, depois de vender outros produtos fica mais fácil, parece que as coisas ficam mais fáceis. Porque quando eu chegava com um livro, uma enciclopédia... E não era barato. Não era barato e as pessoas não conheciam. Olha só que coisa. Então chegava com um produto que a pessoa não conhecia e que não era barato. Então não é o preço que vai definir o seu sucesso. Então eu tinha que mostrar aquele produto, a pessoa não conhecia. Então eu tinha que primeiro apresentar o produto, criar a necessidade dela na mente. As pessoas, se ela tiver necessidade do produto, faz sentido para ela adquirir. Então, quando eu mostrava, a pessoa não... Quando eu terminava de fazer a apresentação, a pessoa falava assim, mas como eu tenho um negócio desse? Eu preciso dessa Barça. Eu sempre sonhei ter um negócio desse. E qual é o preço? Aí era outra história. Mas então é isso. Você precisa... Na época... Eu lia muito, tinha muito material. Hoje a gente tem assim um universo na internet e é preciso tomar cuidado porque tem muita gente se perdendo. De tanta informação, não sabe se aprimorar. Eu costumo dizer que muita gente tem iniciativa, ou seja, a pessoa começa, mas não tem acabativa. Sim. Ela começa e não termina nada. Então é preciso você escolher alguma coisa que você vai fazer, algum curso e terminar, fazer ele até o fim. Então eu busquei... primeiro, modelar naqueles que estão vendendo bem, respondendo a pergunta do Paulo. Então, se eu quero ser um vendedor e o Júnior é um excelente vendedor, eu cobro um Júnior.
Aí eu vejo como é que ele faz. Foi assim que eu fiz para vender o picolé. Eu colei nos meninos maiores. Vi ele lá, eles entravam no olho, picolé aí, ó, picolé. Aí eu falei, olha, eu não estava fazendo isso, agora eu vou fazer. Vou fazer também, e funciona. Funciona. Então, que legal. É modelar. A gente que legal. pode fazer isso. Modelagem. Quero agradecer a todos que estão participando. Tem muita gente, pessoal. Juscelie Mesquita, um abraço para você e as pessoas que estão mandando perguntas agora também. Joselito, muito obrigado pelas dicas que você já nos falou até agora. Eu quero te perguntar, a sua empresa, quantos corretores de imóveis tiveram formação através de você? Porque você já está aí desde 2010, né, atuando no mercado. E você, além de ser... uma pessoa que negocia, né, digamos assim, você também é instrutor, você é professor. Então, você tem mais ou menos uma estimativa de quantas pessoas passaram já? Então, foi até, deixa eu aproveitar aqui, fazer uma... Vai lembrando. Faça propaganda aí do Conexão Empreendedor. Então, olha só, quando eu comecei a imobiliária, eu lecionava numa faculdade, né, e eu fiz o curso. Para você ser corretor, você precisa fazer o curso, ainda está disponível você fazer o TTI, que é o curso técnico. Certo. Ou então um curso superior para que você possa exercer a profissão. Aqueles que exercem a profissão de corretor sem essa titulação, está incorrendo num crime. Pode ser, inclusive, penalizado, né? E, então, a instituição, sabendo que eu tinha, além da imobiliária, que eu era professor, me convidou. E aí, uma instituição que ministrava os cursos. E eu fui para lá para ministrar esse curso. E aí, os alunos precisavam fazer um estágio. E aí, eles iam fazer estágio com quem? Com o professor. E aí, eu levava para a imobiliária. Que e, legal. Inclusive, o nome da empresa surgiu daí, parceria. Eu falei, vamos fazer uma parceria. E, então, assim, na imobiliária mesmo, na época era um espaço menor, a gente chegou a ter, na imobiliária, 30 corretores. Só que, assim, na formação, eu acho que foram centenas, sei lá, uns 400, 500 corretores, né? Que, inclusive, quero mandar um abraço, com certeza também estão... Fique à vontade. Tanto os alunos da instituição dos corretores, quanto da faculdade, volta e meia, aí eu me deparo com alguns, professor, enfim... Então foram centenas de pessoas e até hoje a gente continua compartilhando, porque a ideia é querer compartilhar. E quando você pensa que está ensinando, Júnior, é que você aprende mais ainda. Eu aprendi mais quando eu estava lá pensando que estava ensinando, mas eu gostava. Eu quero abrir aqui um parênteses para contar uma história. Pra você ter ideia como eu gostava de fazer isso. Eu lecionava, não era tanto pelo dinheiro. Também não vou ser hipócrita, dizer que eu não quero receber o dinheiro. Sim. A instituição me pagava bem, inclusive me contratou a peso de ouro. Me tirou lá da faculdade para lecionar. Mas olha só, aconteceu uma situação, minha mãe ela teve um problema de saúde e ela ficou em coma. E aí todos os 7 irmãos, todos os meus irmãos estão em São Paulo, e eu aqui em Manaus, e nós fomos todos para a Bahia. E aí ficamos lá, fiquei uma semana, e aí ela continuava em coma, não tinha como voltar, e aí alguns tinham que voltar para o trabalho, eu tinha um compromisso com a instituição e voltei. E eu voltei, eu fui dar aula, e a minha mãe lá, e aquela preocupação, e só que da mesma forma que eu estou aqui com vocês sorrindo, eu continuei dando aula assim, com essa energia, que é por isso que eu digo para vocês que eu sou um homem em construção privilegiado, eu sou privilegiado mesmo, e eu estava com essa energia, e aí alguém chegou e falou assim, lá de lá, professor, o senhor deve ter vendido assim, um imóvel muito, muito bom, olha que alegria, ganhou o senhor está aqui, comissão enorme, né? Aí eu parei e fiquei olhando para ele e falei assim, não vendi nada. Na verdade, eu nem estou tão alegre assim. A minha mãe está em coma e eu comecei a chorar na frente de todo mundo. E aí eles não entendiam, ficaram confusos. E eu falei, minha mãe está em coma, mas eu tenho um compromisso com vocês. Quando você faz aquilo que você gosta, você faz mais, você faz melhor, você se dedica, você se compromete. Então busque aquilo que você ama fazer, fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Que história de vida, hein, gente? Que história de vida. Parabéns, Joselito. O Pedro Lucas de Natal faz uma pergunta aqui, ó. Como ficou o mercado imobiliário em Manaus nesse período de pandemia? Obrigado, Pedro Lucas, pela pergunta. Olha só, eu confesso que logo nos primeiros dias
ficou todo mundo igual barata tonta, sem saber ficar dentro de casa, não podia sair, e enfim, ficou muito confuso. Mas a gente só acelerou um processo que já estava em andamento, que era através do digital. E aí, através da prospecção digital, obviamente que às vezes no começo não dava, que Manaus a coisa estava muito séria, você não podia sair, estava muito difícil. Mas olha, para minha surpresa, e eu vou confessar para vocês aqui, foi um dos melhores meses. Claro, eu tenho uma fé em Deus, eu acredito que dele cuidou muito de mim, e não só de mim, porque o sol é para todos, né? É preciso que você simplesmente esteja com as mãos assim, para você receber, e não você com as mãos fechadas, ou então assim. Mas foram os melhores meses. E eu acredito que assim, no momento da adversidade, é que os bons se manifestam. E eu digo bons no sentido daqueles que estão dedicados. Então, se você tem foco, enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Eu tenho uma pergunta, Joselito, baseado no que você falou. O que você considera como oportunidade? Daqui a pouquinho você me responde. Porque algumas pessoas atribuem a oportunidade com sorte. Joselito tem sorte. Hoje ele é dono de empresa, é bem sucedido, o cara tá milionário. Aí a pessoa olha para você, teve sorte. Não sabe da trajetória, não sabe dos bastidores, não sabe o que você enfrenta, inclusive hoje, de dificuldades, de problemas, enfim, de superação. Tem uma pessoa que eu quero aqui cumprimentar, o nome dessa pessoa é Cleiton Francisco Quintiliano. Ele é de Jaú, no estado de São Paulo. Ele é um empresário e ele criou uma coisa incrível. Eu não sei, meu diretor Marcos Ribeiro, eu peço aí que o Marcos me ajude. Esse cara é empresário e ele, Joselito, inventou uma coxinha, que é chão nacional. Coxinha de frango, o salgadinho. Uhum. Legal. Só que ele estava com um problema por causa da pandemia, as vendas despencaram, ele não conseguia vender, estava lá com as coisas dele acumulando dívidas, enfim. E o Cleiton Francisco Quintiliano de Jaú, ele inventou uma coxinha de picolé. Ele pegou a coxinha e colocou um palito e fez o formato de picolé. Então o que você está dizendo aí é basicamente o que eu quero te perguntar, baseado também ali na imagem que a gente está colocando aí. Olha que interessante, gente. O cara simplesmente criou uma coxinha de picolé. Parece uma história maluca, parece alguém que tá louco, mas não, eu fiquei com vontade de comprar essa coxinha aí. Quem não compraria? Legal. E aí, Joselito, o que você considera como oportunidade? Existe sorte? Inclusive, eu postei nas redes sociais recentemente, eu criei, na verdade, eu sempre usei um jargão que eu aprendi na faculdade, e aí, claro, esse não é meu, esse acrônimo chamado CHA. Então, eu gravei alguns vídeos, então, falando do CHA, que é a letra C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude, de ação. Então, eu preciso fazer isso. E aí, com o advento da Covid-19, com a pandemia, eu comecei a refletir muito, eu falei, olha, a gente precisa fazer, porque não basta o professor que dava aula na sala de aula, agora eu vou pegar e vou dar aula na internet. Não é isso, é diferente, você precisa fazer alguns ajustes, tal qual o nosso amigo fez. Você precisa ter criatividade, não é? Você precisa inovar, na verdade é inovar, uma coisa que já está lá e você inovar ela. Então você precisa fazer uma adaptação naquilo que já está funcionando. Aí, o acrônimo que já funcionava, que era o CHA, e coloquei o A iniciando. Então, o A. Então, ficou o A de adaptar-se. Você precisa se adaptar a esse momento, tá? Então, pessoal, já salvo engano, foi o Darwin que falou isso. Não são os mais poderosos e não são os mais inteligentes que vencem, mas os que melhor se adaptam. Não é você, eu sou o mais poderoso, não é você que vai vencer. Eu sou o mais inteligente, não é. É aquele que melhor se adapta ao ambiente que está vivendo. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, é preciso se adaptar, é preciso inovar. Veja o seu redor, nós temos esse potencial. O brasileiro foi agraciado com isso. Nós somos o país mais empreendedor. Eu não sei se ainda estamos no topo, mas era o mais empreendedor do mundo. Então nós temos essa criatividade. E aí, por fim, ainda no acrônimo do CHA, eu coloquei R, porque é resultado.
Se você vai fazer alguma coisa, você precisa saber o que você quer. E resultado não significa necessariamente financeiro. Porque às vezes uma instituição sem fins lucrativos não está pensando no dinheiro, o resultado da conexão empreendedora é ganhar dinheiro? Não, o resultado é ajudar as pessoas que estão aí, inclusive eu estou tentando falar devagar, viu, professor Neto? Para que você eu acelero, porque as pessoas estão acompanhando. Sim. Em Libra, já estão sabendo. Sim. E isso é fantástico, o resultado está alcançando. Parabéns! Tem pessoas agora que estão nos acompanhando pelo Instagram, que estão acompanhando pelo professor Neto em Libras. Parabéns! Olha o alcance, olha a ajuda que a gente está fazendo com as pessoas. Então, é preciso saber o que é que eu quero. Então, você me perguntou da sorte. A sorte é a junção desses acrônimos. Eu costumo dizer assim para você. Olha, você não tem que contar com a sorte para você ter sucesso. Se você quer ter sorte, você precisa achar. Mas achar é nesse sentido. A de adaptação. A de adaptação, C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude, R de resultado. Foco no resultado. Olha, isso aí é o sucesso. Vou repetir para dar tempo de você anotar. Achar, ele fez um acrônimo com essa palavra. A de adaptação, C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude e R de resultados. E aí, Joselito, não tem sorte para quem quer fazer, realizar, para quem tem vontade, tem espírito de iniciativa e tem, assim, uma chama interior, né? Eu acredito muito nisso. Sim, com certeza. A gente olha muitas vezes assim, algumas pessoas que estão fazendo sucesso e aí, seja, por exemplo, cantor, né? E, cara, você não sabe quanto que ele já ralou nas noites, né? Nos bares, ali, persistindo. A gente vê algumas histórias de superação. E aí, de repente, o cara estourou, fez uma música e deu certo, deu sorte. É um infeliz que fala uma coisa dessa. O Rick Chester, que é aquele vendedor de água muito famoso no Rio de Janeiro, ele disse que passou 40 anos estudando, trabalhando, para de uma hora para outra ele estourar. Não foi de uma hora para outra. Ele já vinha estudando, lendo, enfim. E aí o Constantino John Walker, que está nos assistindo, foi entrevistado aqui também, ele falou aqui para mim agora, o meu sonho também era ter um tênis. Olha isso. Hoje ele é uma marca, o cara tem lojas, o cara aí é muito bem sucedido. Um abraço, Constantino John Walker, meu amigo. Quero mandar também um abraço para Cris Guimarães, de Fortaleza, que está nos assistindo. Um beijo, Cris. E também um abraço para o Stanley Ferreira, que está diretamente de Orlando, na Flórida. Está nos assistindo. Nosso programa já chegou nos States. Olha aí. Um abraço. Obrigado, Stanley, por estar assistindo. Helena Mesquita, um abraço, está nos assistindo também. Um carinho imenso. As pessoas, Joselito, durante a semana, ficam me perguntando, Júnior, quem você vai entrevistar? Você vai... Eu faço um mistério, eu não... às vezes eu digo, às vezes não digo, mas a nossa ideia principal é fazer com que você tenha um renovo, para que você consiga melhorar, ter alta performance. Os grandes lutadores, os grandes cientistas, as pessoas que obtiveram sucesso, muitas vezes, Joselito, eu percebo que uma característica delas principal é a disciplina, é fazer constantemente, é repetir o processo. E aquela sementinha que é plantada, ela vai florescer, ela vai germinar, né? E eu quero aproveitar a oportunidade, porque durante o nosso programa, nós temos aqui um objeto surpresa. Vamos deixar depois do intervalo. Depois do próximo intervalo. Eu tá. quero ver que você vai... Beleza. Ele não me falou. Eu disse a ele, eu não quero saber o que é. Vamos falar na hora. Depois do intervalo, eu vou te revelar. Depois do intervalo. Gente, eu quero mandar um abraço também para o Bosco Torres e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu tenho mais uma pergunta aqui, muito legal. Eu já quero deixar no ar, a gente vai para o intervalo e eu volto com essa pergunta. O Max Geringer, ele falou que as duas principais habilidades, hoje, para você conseguir performar de uma maneira extraordinária, a primeira é a liderança, que é a capacidade de colocar a equipe para remar na direção certa. E a segunda, que eu quero te perguntar, é a habilidade política, que tem a ver para você ter baixo índice de rejeição. Então, as pessoas tinham na empresa, antigamente, aquela ideia de que você teria que ter aí, Joselito, toda uma alta performance para você ter adaptação, conhecimento, habilidade, você tinha que ter tudo isso.
E hoje o Max Gehrig falou que são duas habilidades, liderança e essa capacidade política, digamos assim, né, de bom relacionamento. Estamos de volta com o programa Conexão Empreendedor. Hoje eu converso com o professor Joselito Evangelista, uma história incrível, um homem de sucesso, uma pessoa que nos ensina, a cada palavra que ele fala, a gente aprende alguma coisa. Gente, eu quero mandar um abraço, nossa audiência está muito grande. Um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Um abraço para o Silvio César, um abraço para o Ari Galvão, um abraço para o Ed Serrão Nunes, Ed que é meu hair stylist. Então você vê, esse cabelo aqui não é uma marca, hein? Então um abraço, Ed. Você é um querido. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço pro JB Santos. JB Santos, quero você aqui. JB Santos, você conhece o grande professor José Batista Santos. Ó, um abraço pra galera do Pudim da Cris. Muito obrigado pela audiência de vocês que estão nos assistindo. Voltando aqui, pergunta antes dos comerciais, Joselito, sobre o Max Gehrig. Ele falou de liderança e habilidade política. O que você pode falar para a gente sobre isso? É importante ter essa capacidade do líder, né? Porque o líder ele está remando, ele direciona a equipe dele. Então, você acha importante ter essa habilidade política e essa liderança também nesse mercado? Principalmente agora, principalmente agora para o pós-pandemia? Sim, e eu até acho que elas se confundem, porque essa capacidade política, não é? Que o Max Gehrig fala, e juntamente com a liderança, na verdade, o líder, ele precisa fazer articulações, e ele tem que tomar decisões que sempre são fáceis, nem sempre são fáceis, porque tem decisões que vai ferir, talvez, as pessoas não vão entender, vai achar que está fazendo aquilo ali, você precisa demitir alguém, isso não é fácil, quem que você... E você tem que ter uma articulação para poder fazer. Da mesma forma, você precisa trazer uma mensagem, digamos, uma mensagem dura para alguém. Você precisa trazer aquele recado. Você sabe como fazer isso, essa articulação, não é? Que você possa fazer com que a pessoa entenda. A ideia não é ferir ninguém. Então, o líder, quando eu converso com eu tenho um contato com alguns políticos, né? E de longe eu já percebo o tato que ele tem para querer fazer com que você siga aquela mensagem que ele quer, aquele propósito dele, de maneira espontânea. Como uma espécie de persuasão, né? E, na verdade, é isso. É exatamente essa é a palavra. Você precisa persuadir a pessoa. E diferente de manipulação, que é o objetivo sádico, aquele que quer manipular as pessoas, que quer pisotear. Não é isso. É você querer o bem da pessoa, mas está percebendo que ela está pelo caminho errado. Você precisa ter... É igual um pai que precisa conduzir o filho, né, pelo caminho certo, ou a criança. Obviamente que os pais não querem o mal do filho, mas quando ele vai disciplinar, ele precisa fazer aquilo com amor. Como que o pai vai disciplinar com amor? Eu ficava imaginando, não, eu estou te batendo com amor. Então, às vezes, é preciso você ter essas habilidades para contornar, para tomar decisões que não são fáceis. E o político... essas habilidades políticas é saber dizer não. Às vezes a gente quebra por não saber dizer não. E é preciso saber, é preciso dizer não quando realmente não dá para ir à frente. No seu livro você fala muito sobre isso, né? A questão também tem no livro análise SWOT, né? Quando você fala aí de ameaças, oportunidades. Perfeito. Aí você coloca também pontos fortes, pontos fracos. Então, justamente sobre isso também, né? Sim. Com relação ao personal brand, né? A pessoa é uma marca. Perfeito. Então, às vezes a pessoa quer vender um produto e ela não sabe porque não está vendendo. Às vezes o produto é muito bom, mas ela não tem a capacidade de perceber como ela tinha que usar uma palavra mais adequada, conduzir de uma maneira correta. Sim. Eu acho muito, Joselito. Eu estava esses dias na rua, e tinha uma pessoa vendendo salada de frutas. Eu parei para conversar com ele. Eu converso muito com vendedores ambulantes. Eu parei para conversar com ele. E ele falou que o produto dele, ele me mostrou as fotos no celular. Em casa, ele usava touca, usava luva, era tudo bonitinho, limpo, organizado. A salada de frutas dele,
era muito bem higienizada no processo em casa. Mas ele na rua, ele estava de boné, estava suado, não estava usando luva, o carrinho estava limpo, mas estava assim, com adesivo rasgado, e ele estava com dificuldade, estava de chinelo. E aí eu pedi até desculpa a ele, eu tive que explicar. Eu falei, não, quem sabe, amigo, que você tem toda essa higiene? E eu acreditei, porque ele mostrou as fotos. Então, você que está nos assistindo, fica essa dica também. A aparência, ela também é fundamental. Ela exerce um papel visual incrível em cima. Então, às vezes você associa um produto ser melhor do que o outro por conta do visual, né? Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o produto, porque muitas vezes a pessoa compra um livro pela capa, né? Sim. Às vezes o conteúdo é maravilhoso, mas a capa não está legal, a pessoa já não chama tanta a atenção, né? Sim. Então, Joselito, concordo muito com o que você falou, né? E aí, pessoal, um abraço para o Bruno Eduardo, para Amanda Pinho e todas as pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo. Gente, tá um sucesso, eu não vou conseguir responder todo mundo. Um abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Eu quero agradecer também a toda a nossa equipe aqui, você conheceu aqui o nosso diretor e você está vendo nossos estúdios. Eu quero aproveitar também ao Marcos Ribeiro, muito obrigado, meu diretor. Estamos juntos nessa empreitada. Agradecer ao Neto, ao professor Neto também, nosso intérprete de Libras. A sua participação também aqui é fundamental, Neto. Muito obrigado, professor. Muito bom. E, Joselito, chegou a hora do objeto surpresa. Eu preciso que você apresente o seu objeto surpresa, que você fez um mistério aí. O que esse objeto representa, o que ele simboliza na sua vida e qual é o exemplo que você pode dar através desse objeto para as pessoas que estão nos assistindo. Por favor. Então, eu trouxe um objeto que ele representa a trajetória empreendedora. Eu trouxe um objeto que ele representa para todos nós, que é um cubo mágico. eu embaralhei ele aí antes de vir para cá e eu deixei uma face completa. Aí por isso que eu pedi um tempo, mas não foi muito rápido. Bom, o que é que ele representa? Por que eu acho assim? A ideia não é minha, não é original minha. Para quem não sabe o que é o cubo mágico, explica o que é. Ele é um joguinho. É um jogo. Inclusive, esse jogo daqui, ele tem 46 anos. É um senhor já. E ainda continua assim, no auge, funcional. Tem 46 anos. 1974 foi criado esse aqui. Enfim, estava dizendo, não é assim, apenas eu que vou falar, não é original, tem várias pessoas que já trazem essa ilustração, mas é perfeitamente. Ultimamente eu tenho trabalhado com canvas, que são quadros, né? Então, se você tem um negócio, você precisa começar pela base, você precisa modelar tudo que precisa. Isso aí é o Canvas. Se você quiser saber mais, entra lá nas depois a gente vai passar para vocês aqui os links. Aí você tem lá, pode inclusive baixar o e-book que tem lá explicando o Canvas todo perfeitamente. Então você precisa fazer uma base toda da mesma cor. O Canvas, inclusive, tem 9 lados, tem 9 quadros. Primeiro quadro que é segmentação, a proposta de valor, os canais que você vai utilizar. Então você vai entender como é que funciona. Você monta o quadro. Aí você modelou o seu negócio. Só que às vezes a base está toda prontinha, você modelou. Só que tem outra face da venda que está todo desordenado. Os produtos estão todos de ponta cabeça. A equipe não funciona. A sua liderança está deixando a desejar. Existem vários lados numa empresa e que você precisa ajustar todos. Não é só uma base. Então, e quando você mexe em um, modifica o que já estava pronto, né? Perfeito. Aí você precisa, ele falou da SWOT, o Júnior falou da SWOT, você precisa se conhecer. A SWOT, o Brasil chama de fofa, sabia? Matriz fofa, né? Fofa, Meu professor fala assim, você tem que bater na fofa. Que coisa, vai. Então, o que significa? A força que você tem e as fraquezas. Quais são as suas habilidades que você tem? Você tem que listar tudo que você tem de bom. E aí saber também quais são as suas fraquezas, as suas dificuldades que você tem. Isso depende de você. Aí depois o ambiente externo são coisas que não dependem de você, mas que você vai conviver. Por exemplo, as oportunidades que aparecem. Não é você que cria. O cara quer vender a coxinha, mas se não fosse um picolé, por exemplo.
aqui em Manaus tem que ser picolé mesmo, gelado. Aqui o cara vai vender muito, porque é tão quente que vai ter facilidade. Isso é uma oportunidade. Ele aproveita. Também as ameaças. E aí vem a pandemia, é uma ameaça que criou, você tem que se adaptar. Então é preciso conhecer, ter todos os lados. Eu trouxe o cubo, então, representando que a gente tem várias fases. Se você mexe de um lado, às vezes vai desarrumar, você precisa deles conhecer para você poder montar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Joselito, pelo seu objeto surpresa de hoje. Gente, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu quero mandar um abraço muito grande para as pessoas da cidade de Sinop, no Mato Grosso, que estão nos assistindo. Tem um grande amigo meu que mora lá, o Silvio Lopes. Silvio, um grande abraço, meu irmão, aí para a sua cidade que você está morando agora, Sinop, uma cidade aí promissora, viu? Uma grande cidade. E aí, Joselito, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu quero muito te agradecer, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Aprendi muito hoje, fiz algumas anotações aqui, claro. E para quem quiser maiores informações também com relação a livros, o Joselito, ele tem a redeparceria.shop, é isso? Isso, exatamente. Lá ele disponibiliza gratuitamente livros, e-books. Explica para o pessoal o que você tem lá. Eu gosto muito dessa palavra parceria, porque ninguém vai longe sozinho. Tá? Você precisa, você pode até ir mais rápido, mas quando você vai acompanhado, você vai longe. Então, por isso, gosto da parceria. Então, esse site, redeparceria.shop. E aí você pode... Aí tem, qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil. Qualquer pessoa pode acessar, chega lá, faz a sua inscrição. Você tem alguns livros que você... Inclusive você baixou um, né? Baixei. Recentemente, gostou? Muito, muito. Então, e li rápido. Pois é, muito você rápido esse livro. Eu desafio você que tem dificuldade de ler. Entra lá, que você baixa o livro, em um dia você vai ler ele. Não tem como você não ler num dia. Primeiro porque ele vai te motivar. E é gratuito, você entra lá, é para que você motivado. E não só para você ler, mas o conteúdo mesmo. Então entre lá e baixe o seu material, boa leitura e vamos trocando ideias aí. Que legal, gente. O contato do Joselito está aí embaixo. E aí, gente, quero mandar um abraço para a Ana também, que está nos assistindo de Boa Vista. A Ana Veloso, do Sebrae. Um abraço, Ana, todo mundo do Sebrae. A Aline Barreiros, que está nos assistindo. E pessoas que carinhosamente acompanham o nosso programa toda semana. Sexta-feira que vem nós estaremos aqui novamente. Te agradecer, irmão, muito obrigado. A palavra é gratidão. Que você continue esse gigante. Joselito, você é um homem gigante. Eu olho para você, eu vejo humildade, eu vejo um cara muito comprometido, uma pessoa íntegra, séria, um profissional de uma categoria que eu não sei qual tá o máximo, você tá acima do que eu consigo pensar. Bondade, eu me espelho em você. Você é um exemplo para mim. Um exemplo de sorriso, um exemplo de competência. Você é uma das pessoas que eu quero ter perto de mim. Eu faço até essa dica para você em casa. Você tem que estar próximo de pessoas que te edifiquem, de pessoas que te façam ir além, que façam você querer mais. Então, pessoas como o professor que está aqui do meu lado, eu quero te agradecer muito, cara. Muito obrigado por você estar aqui, Joselito. Eu que agradeço, eu me sinto de verdade. Inclusive, é recíproca, é verdadeira. Eu também me sinto muito bem, porque você... Bom, os telespectadores já sabem, né? Você é uma pessoa espetacular. Tem uma liderança, como disse o Mark Gehrig, e tem habilidades, né, de conduzir as questões. Então, parabéns uma vez pelo programa, pela intenção de querer ajudar. Isso é louvável. Parabéns mesmo e conte comigo. Legal. Precisar. Tamo junto. Legal. Gente, muito obrigado. Um abraço a todos que ficaram até agora com a gente assistindo o programa. Nós nos veremos em breve em mais um programa Conexão Empreendedor. Até lá.